E aí, galera assustada, Senhora Morte traz um vídeo cheio de atividades paranormais, fantasmas e orbes brilhantes. Hoje eu falo para vocês sobre o assombrado hotel que inspirou o best-seller O Iluminado. Localizado na cidade de Estes Park, no Colorado, Estados Unidos, o Hotel Stanley foi inaugurado em 1909 por Freelan Oscar Stanley e sua esposa Flora Stanley, como um grande resort isolado nas montanhas. Embora os Stanley tenham vivido no hotel até suas mortes, muitos acreditam que eles nunca saíram de lá. Testemunhas relatam que o fantasma do Sr. Stanley é avistado por todo o hotel, mas costuma se manifestar com mais frequência dentro do bar. Muitos dos funcionários acreditam que ele ainda está cuidando dos negócios da família e afirmam serem capazes de sentir sua presença ao redor deles. Já Flora, que em vida era apaixonada por música, pelo que dizem, continua seu hobby de tocar piano no hotel. Sons fantasmas de música de piano, quando ninguém está por perto, foram relatados tanto na sala de música quanto na sala de concertos do Hotel Stanley. O hotel tornou-se famoso não apenas por estar sempre presente na lista dos locais mais assombrados de todos os Estados Unidos e constantemente receber a visita de muitos investigadores paranormais, mas também por ter sido fonte de inspiração para um dos maiores sucessos do mestre do terror Stephen King. O best-seller O Iluminado, publicado em 1977, onde toda a trama acontece no Overlook Hotel, o hotel fictício do livro de King, inspirado no Stanley. O hotel possui 140 quartos, além de salões de festas, bares, refeitórios, labirintos de sebes e um sistema de cavernas subterrâneas. Apesar de ter sido concluído no início do século XX, o hotel possui um elevador hidráulico, iluminação elétrica e a gás, água corrente, telefones em todos os quartos e uma frota de vagões especialmente projetados para levar os hóspedes do depósito de trem a 30 quilômetros de distância. Apesar de toda essa sofisticação para a época, o lugar não possuía equipamento de calefação até 1983 e, por isso, fechava todos os anos no inverno. Mas por que esse hotel foi tão inspirador para o mestre King? O escritor de terror Stephen King entrou no hotel no dia 30 de outubro de 1974, véspera de Halloween, para passar uma noite com sua esposa Tabitha. Por sorte, eles eram os únicos hóspedes do hotel naquela noite, que estava se preparando para fechar a temporada. Então eles praticamente tinham o controle do lugar. Mas King não estava convencido de que eles estavam realmente sozinhos. Eles jantaram em uma sala de jantar vazia, enquanto música de orquestra pré-gravada tocava. Antes de se recolher para o quarto, no espaçoso e estranhamente solitário segundo andar, ele ficou passeando pelos longos corredores vazios, onde encontrou fontes de inspiração. Contam que ele avistou duas crianças fantasmagóricas vagando pelas galerias. Testemunhou uma festa no salão de festas MacGregor com a participação de alguns convidados do outro mundo. Viu vultos que pareciam espreitar do alto da escadaria e uma mangueira de incêndio próximo ao quarto que ocupava que lhe chamou a atenção. Naquela noite, quando pegou no sono, King contou que teve um pesadelo com seu filho de 3 anos, correndo pelos corredores, olhando por cima do ombro com os olhos arregalados, gritando:
Ele estava sendo perseguido pela tal mangueira de incêndio. Ele acordou suado e tremendo, se levantou, acendeu um cigarro, sentou-se numa cadeira olhando pela janela para as montanhas rochosas e diz que quando o cigarro acabou, os ossos do iluminado se fixaram firmemente em sua mente. Todos os grandes hotéis têm escândalos, escreveu King em seu livro. Assim como todo grande hotel tem um fantasma. Por quê? Porque são espaços transitórios, onde as pessoas vêm e vão. Às vezes, um hóspede morre em seu quarto de ataque cardíaco, derrame, overdose ou algo parecido. Hotéis são lugares supersticiosos. De todos os lugares do Hotel Overlock, o que mais se destaca no romance é o quarto no segundo andar, no centro da ala oeste, com uma varanda com vista para o terraço sul. O quarto 217. Não somente por ter sido o quarto onde King passou a noite com a esposa, mas também por ser até hoje o quarto com mais atividade paranormal de todo o hotel. A história do quarto 217 começa em 1911, quando o Stanley Hotel usava iluminação a gás. Durante uma forte tempestade, o gás que alimentava as luminárias começou a escapar. Sem nada perceber, a governanta-chefe do hotel, Elizabeth Wilson, entrou no quarto 217 para investigar com uma vela acesa. Sua atitude causou uma explosão que destruiu parcialmente a área do hotel, fazendo-a cair no chão e quebrando o tornozelo. Elizabeth sobreviveu à explosão, mas muitos agora acreditam que ela voltou para o hotel como fantasma e gosta muito de ficar perto do quarto 217. Nesse quarto, os hóspedes relataram que seus pertences são revirados, as malas desfeitas, as luzes são ligadas e desligadas, os objetos se movem por conta própria e a voz desencarnada de uma mulher pode ser ouvida durante a noite. Alguns também alegaram ver a aparição de Elizabeth caminhando pelo quarto e saindo diretamente através de uma parede. E a senhora Wilson é antiquada. Ela não gosta quando os solteiros ficam juntos. Então, alguns casais relataram sentir uma força fria entre eles. Do ponto de vista arquitetônico, a escadaria principal que leva aos andares superiores é espetacular, mas a área também foi apelidada de o Vórtice, pois acredita-se que ali seja um suposto centro turbilhonante de energia cósmica que sai pela superfície da Terra, uma espécie de espiral natural de energia, justo nesse local considerado o centro da atividade paranormal, ou tipo um sistema de trânsito rápido para fantasmas que são conhecidos por assombrar o hotel. A escadaria é também o ponto favorito para capturar aparições em fotos. Várias fotos de uma mulher vestida com roupas do século passado foram capturadas na escadaria. Em 2016, um visitante do Texas tirou algumas fotos na grande escadaria e, ao voltar para casa e revisá-las, viu que alguém aparecia no alto da escada. A questão é que ele não se lembra de mais ninguém estar na escadaria no momento em que ele estava tirando as fotos. Mas a imagem fantasmagórica de uma mulher no topo da escada está lá para comprovar. Outro local com bastante atividade paranormal é a famosa sala de concertos. E Paul é um dos fantasmas mais conhecidos por lá. Quando vivo, ele era uma espécie de estafeta no hotel. E um dos seus deveres era avisar sobre o toque de recolher às 11 da noite no Stanley, o que justificaria hóspedes e funcionários já terem ouvido tarde da noite uma voz incorpórea masculina dizer: saiam. Brincalhão por natureza, Paul é conhecido por dar aos visitantes do hotel
uma cutucada amigável e até mesmo piscar com uma lanterna para grupos de turistas. Como já mencionei antes, a área também é um dos locais favoritos para o fantasma da fundadora do hotel, Flora Stanley, tocar piano. Outra aparição conhecida por perambular pela sala de concertos é Lucy, que possivelmente era uma fugitiva ou sem-teto que encontrou refúgio no porão do hotel. Ela atende os pedidos de caçadores de fantasmas, muitas vezes se comunicando com eles com luzes piscando. Os historiadores do Stanley, no entanto, não têm muita certeza sobre sua conexão pré-morte com o hotel. Outras atividades sobrenaturais incluem avistamentos de espíritos de nativos americanos andando pela sala de bilhar para em seguida desaparecerem através das paredes. E há também inúmeras evidências fotográficas de orbes brilhantes. O quarto andar é considerado o mais assombrado do Stanley Hotel. Nessa área ficavam os aposentos das empregadas e seus filhos, e acredita-se que muitos deles ainda residem nessa parte do hotel. Os sons fantasmagóricos de crianças brincando, rindo e correndo para cima e para baixo pelos corredores são frequentemente relatados pelos hóspedes. Nesse andar, os quartos com mais manifestação são o 401, que supostamente é assombrado pelo espírito de Lord Duraven, ex-proprietário da terra onde foi erguido o hotel, e também é nesse quarto que existe um armário que abre e fecha sozinho durante a noite. Logo se percebe que qualquer um merece um distintivo de bravura por ficar em qualquer um dos quartos, no quarto andar, não é mesmo? Mas ganha pontos de bônus quem reservar o quarto 428. Essa área é um verdadeiro ponto de encontro paranormal. Lá os hóspedes relatam ouvir passos acima deles, o que fisicamente é impossível, dada a inclinação do telhado do hotel. No lugar também a mobília é animada e se move por conta própria. E ainda tem o fantasma de um vaqueiro que observa os hóspedes dormindo do pé da cama. Outro ponto de atividade é, na verdade, debaixo do hotel, onde existe um sistema de cavernas que era usado assim que o Stanley abriu suas portas por funcionários para transitar pelo hotel. Acredita-se que alguns dos ex-funcionários continuam vagando pelos túneis, inclusive o fantasma de um chefe, e dizem ser ele o responsável pelo cheiro de produtos caseiros que passam pelo que é chamado de o túnel. Há rumores também que esse túnel é o ponto de encontro de um gato espectral. Muitos que já encontraram esse felino dizem que ele é cinza e tem um aspecto assustador com enormes olhos verdes brilhantes. Estranhamente, o Stanley Hotel também possui um objeto supostamente assombrado. Esse objeto está guardado no porão do Concert Hall e foi apelidado pelos investigadores paranormais de Creepy Mirror, ou espelho arrepiante. Trata-se de uma peça bem antiga, até mais antiga que o próprio hotel, mas suas origens não são conhecidas. Acredita-se que esse espelho contém algum tipo de energia aprisionada dentro dele. Muitos hóspedes e investigadores ao longo dos anos capturaram figuras e aparições ao lado deles ao tirar fotos de seu reflexo no espelho. Essas apavorantes figuras não são aparentemente vistas a olho nu. Existem também as mobílias que giram e mudam sozinhas de lugar. Talvez já houvesse algo sobre o lugar desde o início, muito antes da fundação do hotel. Quem sabe o local não seria um espaço sagrado dos indígenas americanos ou mesmo um cemitério índio, pois os resmungos entre os funcionários do hotel na época atestavam ocorrências e acontecimentos estranhos que aconteciam no local, como vozes incorpóreas, objetos se movendo por vontade própria, avistamentos de vultos, cheiros estranhos, esse tipo de coisas.
Talvez a matrona da casa, a própria Flora Stanley, tivesse uma inclinação de que algo estivesse errado, pois a mulher costumava escrever poemas sobre fantasmas. Contam que Flora era maníaca depressiva e que costumava se vestir de cigana e ler a sorte das pessoas no clube de mulheres de East Park. Lógico que os céticos dirão que os ruídos estranhos no hotel são ratos ou vento no sistema de tubulações e ventilação. Mas é importante ressaltar também que próximo ao hotel há uma grande concentração de calcário e quartzo que alguns caçadores de fantasmas acreditam que ajudam a captar energia na propriedade.